Pronto. O nome dela é Atzo. O nome dela, Ah, Atzo. tá. Ela tá falando o seguinte pra mim. ah, Eles têm. O padrão energético dela é um padrão sutil, entendeu? De sutilidade que representa a essência. São assim, ó. São nuances, vibrações e tons que, para nós, para o nosso entendimento de captação aqui do cérebro, seriam tons sutis. Mas não é isso, tá? Tá, entendi. Tem nada a ver. É assim, a, a forma como. Olha que legal, eu não sabia disso. A forma como nós humanos interpretamos as frequências é distorcida pela distorção que tem nessa dimensão. Faz sentido. Isso é o espectro. É diferente. Então, é uma falsa ideia de ternura, de seres ah, amistosos, companheiros, amigos. Não. É, eles são tão lógicos quanto qualquer outra espécie. A Tá. diferença é que eles acessam a fonte de dados e sabem como o humano funciona e eles se adequam. Uhum. É a mesma coisa de você ter lá pessoas que viu, vou dar um exemplo aqui, que vê Nossa Senhora, que vê a, é, mitos, outros tipos, por exemplo, deusa Ísis. Uhum. ah, É como se você adequasse a cada pessoa aquilo que mais é favorável. Então, como eles têm, no plano da Terra, na região da Terra, eles têm um papel importante dentro da genética, porque nós somos moldados, inclusive, alguns aspectos humanos foram retirados, assim, a parte biológica foi extraído o material biológico deles, nós somos muito semelhantes a eles em material biológico. Por Hum. exemplo, formato de dedo, de unha, eles têm isso, cabelo, entendeu? O formato do olho. Então, parte do que nós somos realmente foi imagem e semelhança deles, entende? Então, o material genético que temos é deles. Então, eles têm uma participação. Para que eles pudessem se aproximar, ou ter uma proximidade maior aqui da humanidade, sem ser assustar, sem trazer uma sensação, eles precisavam ter esse. Nem sei usar que palavra usar isso, mas como se eles precisassem esse estereotipo de quase anjos, quase pessoas, quase seres iluminados, tranquilos, entendeu? Sim. Então é tudo uma montagem e eles fazem isso de acordo com se favorecendo do padrão de distorção de frequência novos. Então, Tá. quando eu, Gisele, faço uma leitura, se eu quiser como humana, eu leio também distorção. Eu posso estar fazendo uma leitura distorcida e ilusória aqui. Hum. Vamos supor, quando eu leio, vamos supor aqui, eu, Gisele, sem usar qualquer ferramenta minha que me leve fora da minha consciência humana, se eu fizer uma leitura sua de sentimento, pode ser que eu veja distorcido, faça eu tenho uma leitura que eu vou aqui mentalmente padronizar, dizendo que você é assim, por exemplo, eu te dou as suas características, mas ela é um pouco distorcida, porque a distorção acontece aqui na Terra, Uhum. entendeu? Das frequências. Então, se eu levasse você para fora, por exemplo, se eu pegasse você e fizesse uma leitura sua fora da sua parte aqui dessa dimensão, eu viria outros padrões, entendeu? É. Então, talvez seja por isso que às vezes eu confundo as coisas aqui. Agora eu entendi por que às vezes eu me. É como se assim, eu leio algo e tenho a impressão que está errado, entendeu? Sobre alguém. Agora eu Uhum. entendi por quê, porque tem distorção. Eles já sabem da distorção, então eles já sabem como lidar com isso. E aí quando chega aqui para o humano, a gente tem essa sensação. Mas na verdade, não tem como eles serem sentimentais e tudo mais, porque isso não tem nada a ver com o tipo de dimensão e de consciência que eles têm. Quanto maior o nível de consciência, menos sentimento você vai ter. Não existe como você trabalhar níveis conscientes com sentimentos, porque eles atrapalhariam, entendeu, o processo. É como você pegar, por exemplo, aqui, uma pessoa que é totalmente ligada a dramatizar as coisas e querer explicar uma coisa lógica para ela, querer dar um estudo lógico para ela e pedir para que ela não use os sentimentos dela com isso. Naturalmente, ela vai se inclinar a usar. Então, a compreensão acerca daquilo que era para ser passado para ela vai ficar distorcida. Porque ela não tem capacidade, né, de compreensão sem usar a dramatização, entendeu? Ela é baseada no sentimento. Então, o que essa pleidiana quer dizer é o seguinte, que os sentimentos, a parte de sentimentos humanos, ela é utilizada por um processo aqui da Terra, que é um processo de aprendizado, que é de bagagem. Uhum. Mas ele só funciona aqui. Ele Sim. só funciona para essa função.
Se você tirar isso e pôr para fora, isso já perde a função lá fora. Perde Entendeu? utilidade, total. Perde utilidade, isso. Então, nenhum ser arcturiano, nenhum ser é dotado desse amor todo que ele... Essas canalizações que falam de amor, que falam de sentimento, na verdade, é como se funcionasse como uma motivação, uma PNL, vai, dentro, para que as pessoas pudessem ouvir o que realmente está ali no meio das entrelinhas, entendeu? É assim, é um jeito de você trazer algo agradando, por exemplo, se você não impactando, mas sendo sutil, sendo tranquilo, para que a pessoa se abra para aquilo. E aí no meio daqui da canalização, por exemplo, tem as verdades, o que precisa ser passado. É o recheio que importa. Entendeu? O recheio que importa. Sim. É assim, é como você vê um prato bonito por fora, uma torta linda por fora, que você dá vontade de comer, entendeu? Às vezes Aí não é nem o você... recheio, é a migalha ali, porque floreia tanto que às vezes é aquele tequinho ali que é o que importa, que passou ali no meio. Então ela tá falando assim que nenhuma consciência trata o humano com esse amor e carinho que as pessoas acham que tem, entendeu? Que as pessoas trazem essa ideia. Não é isso. É tudo planejado. Foi tudo arquitetado, planejado. Isso aqui de uma maneira clara, científica, objetiva, isso daqui, na verdade, não passa de um projeto. Um projeto que favorece os fractais que estão ocupando vasos humanos, né? Porque trazem o que eles precisam para a mônada, para sustentar outros processos, eu acho que seria referente à mônada, né? As informações, as experiências que precisam ir para lá, entendeu? Então, nós fazemos nosso processo, é extração de benefício para tudo, entendeu? Então, nós aqui temos esse benefício que é experimentação, movimento. Eles têm o benefício de estarem atrás de um projeto, co-criando coisas, porque o sistema é todo por cocriação, né? Espécies vão cocriando espécies e assim vai adiante. Porque a experimentação precisa existir porque precisa abastecer o sistema. Sim. Né? A energia abastece sistemas, então só o movimento de existência em corpos biológicos ou não biológicos, mas que fluam a existência, é que fazem, que geram energia, e a energia precisa abastecer todo esse sistema, inclusive as fontes. Então é um sistema ligado no outro. Então não é que eles nos veem como cobaia ou como nada disso, não tem nada disso. Cada um está fazendo o seu trabalho da maneira certinha. Mas o que ela quer falar pra gente é que não existe essa ideia. Essa ideia ela é distorcida. Na verdade, ela é enfeitada para que coubesse dentro daquilo que a gente poderia chamar de momento. Limitação, Aquele né? momento parecia isso, precisava que fosse assim. É a mesma coisa porque aparece Nossa Senhora, que na verdade é um outro tipo de consciência. Mas as pessoas atribuem a Nossa Senhora. Por quê? Porque aquilo mexe, comove a pessoa e ela para e não vai dar uma conotação negativa. Por exemplo, se aparecesse lá um ser esguio, alto, com os dedos compridos, cara, a pessoa acharia aquilo, atribuiria aquilo à religião dela, que fala o quê? Que é inferno, não é? Que é demônio. Então, na verdade, eles usam arquétipos para favorecer a entrada deles aqui e o que eles precisam fazer. Mas é tudo lógico, tudo montado de forma lógica, não tem essa relação que a gente acha que tem, né, de sentimento, de ligação. Como eu falei para você, o espírito da Terra, o que é a Terra ali, o que rege, também não tem. E se concorda que seria o mais íntimo possível, né? Porque está na superfície dela e no meio, ela é constituída, ela segura, ela sustenta um sistema. E nem mesmo ela tem essa relação. Então ela está dizendo que os sentimentos humanos são expressamente para experiência. Mas e aí, o amor então não é o caminho? Não é o caminho. Pois é. Nunca foi. Nunca foi. Porque diz assim, a fonte é amor. Não é. Ela é lógica, entendeu? A fonte Não. Olha, ela tá mais uma consciência que vem falar para mim que nós copiamos sistemas. Ela tá me mostrando a mesma situação. Na verdade, é igualzinho um servidor, entendeu? Montado com rede. A fonte nada mais, ela faz exatamente o mesmo trabalho, entendeu? É a mesma coisa. A gente copiou esse sistema, ela falou assim, todos os sistemas humanos são cópias, lógico que dentro da consciência, do nível de consciência, de capacidade de vocês, mas é uma cópia do que tem, do que há, do que existe, do que é a verdade central. Tudo é um sistema. Entendeu? É como se fossem supercomputadores mesmo. Então trabalham nessa ótica.
Sim. Essa ideia de a gente achar que existe, não existe. É a mesma coisa, ela tá falando com relação a guerras e tudo mais, isso aí, entendeu? Cara, é distorções. As guerras foram distorções. É assim, é como se você usasse ilusões. Sabe quando você ouve falar que tem surtos coletivos e as Hum. pessoas passam a agir? Aconteceu exatamente isso para que houvesse guerras. Já foi trazido no projeto que a guerra ela é como se fosse um cataclismo normal, tipo assim, um vulcão em erupção. Isso. Precisava acontecer, foi em nível coletivo, porque espalhou um tipo de egrégora coletiva e as pessoas começaram a agir que nem se Uhum. fosse gado mesmo, entendeu? Sabe quando você abre a porteira e você chuta, você manda um gado e todos vão junto? É exatamente isso. É. Então, para você ver que níveis de consciência muito melhores em termos de comparativo, que eu estou falando assim, comparando o que nós temos de coeficiente de consciência humano com outros, por exemplo, Órion, vou dar um exemplo. Alguns lugares de Órion que teve guerra. Você concorda que aqueles caras eles já tinham uma tecnologia maior, então dá para supor que o nível de consciência deles era maior. Sim. Portanto, mas eles tiveram guerra, destruição, É. né? Que é algo destrutivo que não tem nada a ver com alta consciência. É totalmente desconexo. Então ela está mostrando o seguinte: é exatamente isso que você falou. Precisava ocorrer, como se fosse um vulcão. E aí vira tipo uma histeria coletiva. Então, para você ver que os processos podem ocorrer, essas histerias, essas ondas, elas podem acontecer, elas acontecem ciclicamente para que haja movimento. Hum. E passe uma ideia, só que a gente tem uma ideia distorcida das coisas, entendeu? Porque aquilo, na verdade, não tem nada a ver com disputa. Não tem, não é, não. Entendeu? Nunca foi disputa. Você entendeu? Sim. Precisava ter aquele movimento, aquele desencargo, precisava mudar aqueles sistemas. Ela está falando da doença aqui, por exemplo, o movimento que essa doença está causando, né? Hum. É benéfico, por isso que ela vai continuar. E ela continua. Olha que é assim, absurdo que eu vou falar, mas é uma pleidiana falando isso. Ela está falando que a doença é um benefício para a Terra. Sim. Tá? Ela está É. fazendo o papel dela muito bem feito, porque ela está mexendo, né? E transformando aquilo que precisa ser transformado de uma forma rápida, entendeu? Sem ser tão, vamos dizer assim, medieval, entendeu? No sentido de guerra, sabe? Que você tem Sim. aquele sangue espirrando, aquela coisa, tá entendendo? É mais limpo, É que é outro tipo de tá? transformação, né? Exatamente, é mais limpo do que. Você concorda que causa menos impacto na rede? Olha Sim. só o que você está falando. Isso causa menos. Esse tipo de desencarne, mesmo que pareça tão dolorido quanto vocês pensam, porque vocês estão perdendo entes queridos rápido, porque a doença ela tá matando rápido, né? Só que assim, se você fizer o comparativo, se fosse uma guerra aberta, uma guerra de selvageria, aquela guerra de trocada mesmo, onde você tem morte de uma forma bruta, entendeu? Brutal, né? Que as guerras são brutais, né? Uhum. Você concorda que se você for analisar o tipo de morte que acontece pela doença e o tipo de morte que aconteceria, porque ia acontecer de qualquer jeito, entendeu? De um Sim. jeito ou do outro, precisava ter desencarne, causado pela guerra, iria colocar na rede do planeta muito mais densidade do que a forma como está sendo. Ah, Porque muito, o é. nível bárbaro da guerra é muito mais denso do que a morte por uma doença. Entendeu? Então, essa foi o comparativo que ela pediu para a gente colocar. Causaria na rede, estou falando em rede, na rede do planeta, aquilo que sustenta todos os sentimentos e sentires, entendeu? Que Uhum. depois vão ser distribuídos naquele sistema que a gente já viu lá, que são compartimentados naquela. Lembra que eu te falei que depois se distribui lá para cima e cada coisa vai para o teu lugar? Isso. Se divide? Então, Sim. é a rede que retém. E dali vai para aquele outro sistema. Então, ela está falando assim, que a rede do planeta, só que a rede do planeta forma uma egrégora. E ela dá conotação de nível de consciência, de padrão. Então, a rede é importante. As informações que vão para a rede, elas são extremamente importantes para o espírito da Terra. Ela entendeu que precisava ter o desencarne, mas desastres naturais e coisas, guerras com brutalidade, iria colocar na rede coisas que iam desfavorecer. Mas a morte por uma doença, por incrível que pareça, nós, em termos de sentimento, lançamos na rede um sentimento diferente que não é tão pejorativo ou tão denso quanto o outro tipo, como Sim. se fosse, por exemplo, guerra. Então, a doença é uma bênção no planeta. Ela está fazendo o papel dela,
sem causar tantos danos para a rede e para o próprio coeficiente energético da Terra. Então é tudo interligado. É isso que essa consciência está falando, né? Que a gente tem que ver as coisas de forma mais lógica. Nós estamos humanos, a Poesiana está falando, né? Vocês estão humanos. Vocês precisam viver a humanidade porque o projeto de vocês é viver a humanidade enquanto vocês estão humanos. Só que no nível que tudo chegou e que as coisas chegaram e que vocês mesmos trabalharam para isso, vocês têm como se fosse assim, dividido consciência que consegue acessar outras informações, saber de outras realidades e viver sobre uma outra condição, que é o nível consciente, né? Que quando a gente faz os acessos, enfim, quando a gente dá esses picos. Mas vocês precisam viver a situação terrena, que é os sentimentos, porque é isso que vai gerar experiência, que vai gerar bagagem para que vocês façam o trabalho de vocês e gerem a energia necessária. Mas entendam, isso é algo humano. A história do amor é uma criação para esse tipo de experiência. Os sentimentos, entendeu? Eles são criações para esse tipo de experimentação. Não só humano, porque tem outros projetos que são regidos por sentimentos também. Uhum. Tá? Então, mas vamos dar um exemplo da Terra. Né? Então, ela falando que aqui funciona a ideia, nós compramos a ideia do amor porque ela ajuda a nos confortar, a trazer conforto. Porque quando você olha uma coisa muito lógica, quando você é constituído por uma matéria que trabalha dentro de sentires, é muito difícil projetar a ideia de que uma fonte, aquilo que te criou, aquilo que deu fundação em tudo, não tem os mesmos padrões, não tem sentimentos. Então é como se a gente estivesse espelhando através de nós, querendo, obrigando a jogar um espelho para aquilo que nos criou, entendeu? Através da nossa. Só que a gente não consegue entender que isso é a nossa concepção, é o nosso é a forma como nós somos concebidos, montados. Mas não é a realidade de tudo que tem lá fora, entendeu? É exclusivo pra gente, né? Entendeu? Então, assim, os sentimentos, eles nos ajudam a manter esperança, nos ajudam a manter fé, coisas que são importantes para a humanidade. Mas é só aqui dentro, entendeu? Ele não passa daqui, ele não sai da rede. Sai daquilo que eu te falei, ele compartimenta para poder ir para a fonte, para poder gerar informação, energia. Entendeu? Mas quando ele sai, ele já está compartimentado, ele já está lógico, ele já está distribuído. Sim, Entendeu? Ele já não é mais o que é aqui. Porque energia é moldável. Como sentimento é energia, para ele sair desse sistema aqui, dessa dimensão, ele precisa sair de uma outra forma. Né? Ele já sai de outra forma, porque ele já perdeu a capacidade dessa dimensão. Por isso que ele sai compartimentado e vira carga energética. Entendeu? Ela está mostrando claramente que é só um processo humano a questão do sentimento. E é por isso que a gente tem heróis, deuses, entendeu? E a gente põe sentimentos nos deuses, nos mártires que nós tivemos aí ao longo da história, né? Existe toda uma carga de sentimentos, porque o humano é fundamentado no sentimento, ele precisa trabalhar isso para poder ter o empurra e puxa, né? Que é aquilo que, mas é base humana. Então não tem. Eles não têm nenhum tipo de apego emocional conosco, nenhuma. E isso porque tem material genético nosso, tem deles conosco, entendeu? Você tá entendendo que não tem mesmo é nato porque ó, pensa o seguinte, ela tá me mostrando o seguinte. A ligação, vamos fazer assim, a parte humana, a gente também cocria, porque a gente dá vida aos nossos filhos, que tem material genético nosso. Então é uma forma de cocriação. É assim, ela tá mostrando assim, olha, nós estamos no parquinho, sabe, no jardim de infância? Sim. A gente está cocriando no jardim de infância. Ela já está na faculdade, entendeu? O tipo de cocriação que ela faz, mas ela não faz, como eu te falei, ela não tem sentimento, então ela não dá conotação de desprezo. Ela só está dizendo que é nível de consciência, nível de experiência. Mas foi como se a gente estivesse no parquinho. Então o que a gente cocria? Outro ser humano. E a gente passa a carga genética. Só que na carga genética que eu passo para o meu filho, eu passo a ter uma ligação com ele de sentimento, de apego. Nós temos isso com os nossos filhos, a gente cuida, entendeu? É a forma como a gente cria, a gente já passa a carga de sentimentos, a gente já passa apego. Você entende que é um processo humano? A gente vai passando isso adiante para os nossos descendentes? Passa, sim. Entendeu? A gente vai passando para os nossos descendentes. Mas não acontece de lá para cá.
Nós temos material genético dela. Só que ela não tem nenhuma ligação sentimental conosco por isso. Não é diferente o processo que ela fez. A diferença é que é genético. É ciência o que ela fez. Ela não gerou dentro dela. É científico. Só que ela está dizendo assim, que diferente de mim para com o meu filho, ela não tem comigo nenhum tipo de relação sentimental. Ela me vê como parte da extensão do projeto dela, com continuidade da cocriação do que ela precisa fazer. Entendeu? Eu sou uma continuidade, eu sou o resultado de um trabalho de empenho, né, deles e outros, porque não é só deles, tem material genético de muita coisa, mas entende que eles nos tratam assim. Então, nós somos um projeto. E nós seremos também um dia co-criadores de outro projeto. E esse projeto vai ser co-criado. É como se fosse é como se você descascasse ali, ó, se você abrisse uma cebola e fosse tirando a camada. Entendeu? É um que cocria o outro. Porém, existe uma observação de como isso está andando, né? Isso a gente já sabe, né? Que tem olhos aqui vendo o que a gente está fazendo, e como a gente está evoluindo. Existe um cuidado, é uma forma de cuidado, mas está tudo dentro, assim, ó, porque assim, quando você cocria um vaso, você coloca uma certa física, você traz, a Terra foi trazida para esse tipo de física, você entende que teve muita movimentação para esse projeto existir? Então também você concorda que quando você coloca muitos elementos, muita coisa pode resultar também em coisas que não são previsíveis. Na matemática é assim, quando você joga lá, ou nas equações, quando você começa a jogar muito elemento ali, o resultado pode ser diverso, pode ser um monte de coisa que você nem imagina. Ele é exato. Sim. Você sabe, mas ele pode dar, entendeu? É o que ela está falando, poderia acontecer muitas coisas, pode acontecer muitas coisas. Então tem que ter regência. Mas vocês são resultado de uma cocriação. E o material genético que existe em vocês não dá a quem doou ou a quem fez parte disso nenhuma ligação, sabe, sentimental. É legal isso, porque tira um pouco ressignifica a ideia de que essa raça em especial, ela é ligada sentimentalmente aos humanos. Eu já li muita canalização, eu já vi muita coisa, muita gente falando disso. Então, eu li um trecho de um livro, eu vou até, quem sabe, eu localizo fácil aqui, que é uma passagem que eu achei interessante, porque olha, que se eu achar vai ser maluco, hein? Eu tinha certeza que a fonte tinha, assim, produzia material tipo amor, sabe? Nossa, que esquisito, cara. Sempre foi lógico matemático, sabe? Nunca, nenhum sistema existe, como eu te falei, né, de expansão assim a partir da fonte, existe o sentimento. O sentimento é algo criado apenas para sustentar a relação de dualidade e de experiência. Foi no meio do caminho, né? Acho assim, foi assim, alguém, eu não consigo ver quem é, mas vai vir, alguma consciência percebeu no meio do caminho, quando criou e quando viu que o projeto poderia ser válido, né? Que a experiência, o vaso poderia dar certo e funcional, ele percebeu que precisaria haver movimentação entre os opostos para que pudesse gerar experiência e para que pudesse haver crescimento, tá? Então, ele começou a pensar em que tipo de coisa que poderia ser. E aí começou a trabalhar a linha dos sentimentos. Que é diferente, né? É diferente. Então, legal saber que o sentimento é criado. E é criado por algo, olha, até viu o que é. É algo meio... É uma coisa etérea, tipo transparente, assim, tipo fumaça, assim, tipo uma coisa, uma nuvem. Entendeu? É algo assim. Foi isso que deu a ideia, não sei, que transforma, ou que é regência. Acho que eles regem os sentimentos, entende? Eles não têm eles têm forma. Eles são, ai, cara, é um estado, parece um estado gasoso, sabe? Entendeu? É isso Entendi. que formulou a ideia de sentimento. Mas, olha que legal, agora eu entendi. Tem a ver com a gravidade, tem a ver com tudo que é na Terra. Foi tudo
planejado, a própria física. A própria física da Terra acabou sendo propícia para que esses caras criassem um sentimento, entendeu? É maluco o negócio. Nossa, como é diferente. Mas é o que eu tô vendo. Entrou assim, é como se eles não têm forma. Eles são um estado gasoso, assim. Entende? E eles são ligados a leis, às próprias leis que regem a física e a gravidade. Alguma coisa na gravidade tem a ver com relação aos sentimentos. Eu não sei porquê, mas é o que eles estão me mostrando, entendeu? A sensação da. O que eu vejo é assim: é a gravidade atuando para sustentar o que seria o sentimento. Ah, entendi. Pra conseguir. Então, Até porque é uma questão química, né? então a gravidade ela atua, ela que dá sustentação. É por isso que, nossa, sabe que eu vi uma vez e eu tava vendo, alguém me trouxe essa informação aqui, eu não sei qual consciência que é essa. Me trouxe essa lembrança. Eu assisti algum documentário no Discovery mostrando que os caras, quando ficam no espaço, eles ficam mais frios. Entende? Que eles sentem a sensibilidade de sentimentos mudada. E que eles voltam, por isso que depois de um tempo eles passam por psicólogo e alguns deles ficam totalmente diferentes. Há relatos da família, quando eles são casados ou quando eles têm família, de que eles voltam. Lógico, a experiência em si já faria isso, você ir pra fora. Mas não é isso. É a ausência da gravidade, entendeu? E outras coisas que mudam até a fisiologia e até a maneira como esses humanos se comportariam. Então, quando você sai fisicamente do planeta, você passa a ser regido por outras forças. E aí você muda também a sua questão de sentimentos. Talvez mais perceptível ou menos, mas você muda. Existe uma mudança de padrão, entendeu? Porque é a própria estrutura aqui da Terra é que segura e sustenta os sentimentos, entendeu? Faz com que... e é interessante, porque quanto mais voltado às questões terrenas, materiais, mais sentimentos você tem. É uma verdade. O aterramento vai trazer o sentimento. Exatamente. Quanto mais você voltado à vida, como se a existência fosse tudo aqui na Terra, né? Como se você vivesse aqui, então você vive muito em função dessa experiência, mais sentimentos você agrega dentro de você. E quanto mais você vai entendendo que você não é um humano e você está humano, mais lógico você vai ficando e menos sentimentos você vai tendo. E menos impacto os sentimentos causam em você e mais aumento de consciência acontece. Entendeu? É o que eles estão me mostrando. Isso tem uma pleidiana, tem esse ser que é um gás, eles são uns gases, assim, eu não sei o que falar, o que eles são, nem sei te dizer. E tem aqueles transparentes que eu te falei. Eles estão, todos eles estão ativos, assim, mostrando isso, entendeu? Sim. Essa questão do sentimento. Então, nós somos ligados, literalmente, pelo sistema da Terra e pela gravidade. Os sentimentos têm tudo a ver, ele é conectado diretamente à gravidade. A física da Terra, entendeu? As leis, né? E quanto mais apegado ao material você for, mais sentimento você tem. É por isso que você vê os dogmas tratarem tudo de uma forma de apego a algum tipo de coisa. Então, eles têm símbolos, eles têm amuletos, eles têm imagens. Você percebe que é tudo ilusório? Tudo material? Mesmo que eles trabalhem a nível de acreditar que existe um ser supremo, que existe uma situação, existe o apego a algum tipo de ilusão, vou chamar assim, que é um santo, um determinado amuleto, um determinado ser. Quanto mais você se apegar a alguma coisa material para ser o impulsionador da sua fé, mais ilusório e mais distante da lógica você fica, e mais perto do sentimento e da materialidade da Terra você vai ficar. Falando de ilusão, eu achei o trecho. Então vai, manda. Abre aspas. As almas que deram início ao desenvolvimento do planeta Terra pareciam então um tanto diferente de vós, os modernos,
especialmente os pleiadianos, que tinham alguma densidade física, cabeça redonda e uma fisionomia semelhante à vossa de hoje, sendo seus corpos, porém, uniformemente iguais. Na Terra, tendes um livro sobre os pleiadianos, com grandes e belas ilustrações coloridas, no qual estes seres vindo de um OVNI, muitos se parecem convosco, mas isso é principalmente uma projeção, pois eles querem que vós os aceiteis logo no primeiro contato. Então, à medida que vós fordes habituando ao seu método de comunicação telepática e vos tornardes acessíveis à sua energia, eles levantarão a ilusão com que vos tem apresentado e deixarão que gradualmente vos percebais da sua verdadeira aparência. Até lá, já tereis construído com eles uma amizade harmoniosa e, portanto, reagireis favoravelmente aos mesmos. Talvez tenhais então a notar uma ligeira modificação, mas até lá vós estareis comunicando com eles numa frequência amistosa, sem, portanto, notardes uma profunda diferença. É o que ela falou, né? Então, ela falou isso. Seriam então os pleiadianos, além dessa ideia toda, né, da amorosidade, né? Fisicamente diferente do que eles mostram pra gente? Ela disse que sim. Ela disse que sim, que é assim. Ela me deu de novo aquela imagem que eu te falei, de uma aparição, entendeu? De um santo pra alguém. É muito mais confortável, entendeu? Você olhar alguma coisa que é parecido com você. Porém, eles têm uma fisiologia, não é exatamente como ela se apresenta aí nessas grandes ilustrações, tá? Eu pedi para ela tirar esse arquétipo da frente e me mostrar o real. É assim, ó, o que eu tô vendo. É como se desmontasse da frente as feições mais humanas. O olho é um pouco mais na lateral, tem mais ou menos o mesmo tipo biológico que nós. Não muda muita coisa. Tem pé, é bem parecido, entendeu? A diferença é que a pele é branca, é de um branco que não tem, como eu te falar o que é. É um negócio pálido, sabe? Certo. Branco. O olho, ele é lateral, mas ele é inteiro azul. Não tem... É um tom de azul também diferente, nem sei te falar. Não tem cabelo, entendeu? Não tem, é um negócio reto, assim, esquisito. Não tem... A parte do rosto, principalmente aqui, é um um pouco diferente do que a gente imagina. Tem essa questão, assim, de protuberância que parece um queixo, alguma coisa, mas é um pouco mais quadrado, assim, sabe? Não é exatamente como a gente pensa que é. Só que o mais estranho é que... como que eu vou dizer pra você? Ao mesmo tempo que parece... É muito parecido conosco, assim, nas formas, não é exatamente a mesma coisa. O que eu poderia te dizer é que pareceria um boneco. Tá. Assim, é branco, branco, branco mesmo, assim, branco. De uma pele igual a nossa, não é diferente da nossa, tá? Bem parecida com a pele, assim. Eu pedi pra tocar ela, entendeu? É bem parecida. Só a cor que é mais Só que branca. não tem cor, tipo, é branco, branco mesmo, assim. Um branco muito, muito branco. Alvo. Isso. Mais branco que o albino. É diferente, é um negócio diferente, assim. Não tem cabelo. Esses cabelos que aparecem é tudo branco, cabelo loiro, tal, tudo arquétipo. O olho é bem mais na, que eu te falei, é bem voltado assim meio que para lateral, assim grande. A cabeça parece com a nossa, talvez tenha um volume um pouquinho maior, assim, mas não é muito, não destoa muito, entendeu? Não tem orelha, é como se fosse assim, sabe, um pequeno orifício, um pequeno buraquinho assim, é o que eu vejo. A boca é pequenininha, sabe, assim, ó, como se fosse como se o lábio fosse assim, tivesse, sei lá, 3 centímetros, não, menos, 2 centímetros, assim, só. Tá. Fosse um buraquinho, assim, só. A comunicação que ela dá é uma comunicação antiga, de uma... Tem voz, tá? Tem padrão sai voz, sai comunicação. Mas é como se fosse um canto, sabe? Como se fosse uma frequência, um mantra, entendeu? Mais ou menos isso. Parece meio que um mantra, assim, uma comunicação assim. E não tem veste, tá? Igual você vê os pleiadianos vestidos com macacão. Eu não tô vendo nada disso. O que eu tô vendo é um corpo branco, como se fosse The Grey, liso, entendeu? É isso que eu vejo. Sem muitas parte íntima, não tô vendo.
entendeu? Não vejo parte íntima. Então, não, ó, ela acabou de me falar que o tipo de reprodução dela é totalmente diferente do nosso, né? É uma reprodução por intenção e vaso biológico. Eles cocriam vasos, né? Biológicos através de material genético também, mas é diferente. É feito em tanques, sabe? É engenharia, entendeu? Não tem troca sexual, nada disso, entendeu? Ah, em detalhe, agora veio um negócio legal. Eles não têm, eles não são tratados de feminino e masculino. É como se eles não tivessem sexo. Andrógenos mesmo. Isso, é tudo andrógeno. Tá. Tá? Não tem. Não é feminino e masculino. Só que assim, é muito vantajoso. Ah, mas ó, uma coisa que ela está me mostrando. Agora ela me pôs uma outra imagem. Tem um pleidiano que é bem parecido conosco. Mas eu vou te falar o que que é. Eles não são puros. Eles são Tá. muito espécies conosco. Tá, Tá? Engenharia genética. É híbrido, né? É híbrido, tá? E aí tem cabelo, é branco o cabelo, geralmente é bem branco, ou então ruivo, entendeu? Num tom avermelhado, mas tem cabelo. Já feições bem mais humanas, mas são híbridos, tá? O puro, que é o que ela falou pra mim que ela é isso que eu tô te falando. Tá? Eles não são andrógenos, não tem sentimento algum, são todos parecidos. Eu olho aqui, ó, pra mim é tudo a mesma coisa. É que nem você ir lá no Japão lá, ou na China e olhar um monte de gente deles junto. É tudo igual. Eles têm tudo mesmo. Lógico que são frequências diferentes. Eu tô falando de aparência, entendeu? Não Tudo de semelhante. Tudo semelhante. O que acontece é que eles conseguiram trabalhar, quando eles criaram o vaso humano, ela disse o seguinte: a cocriação do que existia aqui, porque nós fomos manipulados a partir de uma espécie que já existia, de um tipo de animal, né, que já tinha aqui na Terra. Então, você pegou aquilo ali, que era base, era uma base boa, uma base interessante para um vaso, e aí você começou a trabalhar a genética, colocando outro material genético e fazendo os mixes e as misturas até chegar. Por isso que eu te falei que conviveu muitos tipos de humano que não eram extraterrestres, eram humanos, dentro, às vezes, do mesmo ciclo. Porque eram humanos que estavam sendo manipulados para poder chegar no que nós somos. Tá? Então conviveu. Então muita coisa do que é achado aí por aí, que falam que é de outro planeta, não é. É humano. É outro tipo de humano, mas é humano. É experimentos humanos para chegar onde a gente chegou hoje. Então, ela falou para mim que quando se chegou nesse tipo de vaso humano, nesse tipo de estrutura, viu-se algum tipo de harmonia em termos de criação. Entendeu? Nós somos seres harmônicos ao ver deles. Tá? Então isso agradou. E de repente achou interessante começar a misturar as genéticas, até para você ter infiltração de seres da espécie dele aqui pela regência. Você sabe que existe todo um contrato, uma regência que precisa haver. Então, tem seres vivendo aqui entre nós, entendeu? Mas que não são humanos. Aliás, não são puros humanos. São misturas genéticas. Mas isso tudo são testes de coisas que vão ser colocadas até em outros sistemas. Em outros projetos. Nem vai ficar na Terra. Entendeu? Olha que louco isso. Assim, você faz testes porque assim, ó, respira o mesmo tipo de ar, entendeu? A base, o vaso é humano. Então, se adequa muito aqui. A mistura genética funcionou muito bem aqui. Então, eles estão trabalhando um nível para criar outro sistema, entendeu? Com outro tipo de, vamos dizer assim, humanidade. Talvez uma outra categoria de humano, num outro sistema. Mas os testes são feitos aqui, nesse sistema. Então, tá cheio de humano aqui que é híbrido. Entendeu? De outras espécies, de outra mistura. Mas eles estão sendo testados aqui nesse sistema, entendeu? Até que, para ver como que eles funcionam, como eles se agem. Eles não podem ficar muito tempo, porque eles mudam com coeficientes da Terra e a Terra não. O espírito da Terra não permite. Mas eles colocam aqui como teste. Isso perdura por um tempo que pode ser, depois é tirado daqui e deixado em. Como se fosse tanque, sabe? Eu vejo como se fosse. Não sei te dizer, como se fosse um lugar submerso, assim, com água, eles ficam ali, outros ficam conscientes trabalhando num tipo de nave, num tipo de sistema, e dali eles vão ser colocados em outros sistemas, em outros projetos. Mas é tudo teste. E isso não tem só de pleidiano não, tá? Isso tem de tudo quanto é espécie. Híbrido tem de
tudo quanto é coisa, de tudo quanto é espécie. O problema é que a Terra ela não aceita que você mantenha muito tempo. Existe uma... porque quando você pega um ser desse e coloca, você muda aquela questão do quanto. Então você começa a dar problema. Então você tem como se houvesse um contrato ou algo assim, um tempo que esse ser pode ver para, assim, é uma questão, como é um treino, como é ah, uma engenharia, um teste, como se assim, houvesse uma permissão para ver como esse ser se desenvolve, entendeu? Mas um curto prazo de tempo, ele é tirado daqui, levado para outro lugar, para outro sistema, ou colocado em tanque e trabalhado de novo, entendeu? É um negócio diferente. Os híbridos não podem ficar muito tempo. É isso que ela tá me falando. Quer dizer, Não então, pode ter residência se eles não, permanente. se eles não podem ficar muito tempo, eles têm então já uma versão sutil e o que eles fazem é só um invólucro físico. Isso. Acho que você define bem. Daí eles ficam um tempo aqui. Não é que nasce híbrido, né? Não, não. Tá. Tá? É até estranho. Só que interessante porque o espírito da Terra ele dá permissão para isso, entendeu? Sim, né? Ele abre, só que tem tempo, sabe? É como se ele dissesse assim, olha, tem esse tempo, você não pode permanecer com isso. Assim, olha, os sistemas, eles são todos interligados, então, é lógico, faz sentido o espírito da Terra, ele dar acesso a isso. Porque você concorda que quando isso vai para outro sistema, é alimentado também e gera alimentação, gera elo com a Terra. Então, eu entendo por que tem essa permissão, sabe, para o teste, para ver se funciona. Literalmente é isso, para ver se funciona, para ver como que lida nesse tipo de sistema, com esse tipo de gravidade, com esse tipo de até porque o humano, para chegar onde ele chegou, ele teve que passar por esse mesmo processo em outro planeta. Então, é cedido, né? É. Então não troca. Mas tem tempo. Isso não pode ser. Você não pode, por exemplo, jogar um híbrido aqui e deixar ele até o ciclo dele acabar, entendeu? Ou seja, a morte, né? A passagem, o desencarne, entendeu? Uhum. Não pode acontecer. Olha, e outra coisa, toda vez que existe desencarne de híbridos ou de seres que não pertencem ao sistema da Terra, tem um trabalho que a própria espírito da Terra faz para poder tirar o que fica, porque você sabe que a gente, claro, quando você é inserido num sistema e você participa daquilo, você deixa energia nos seus atos, ações. Lembra que a gente falou nas palavras? Tudo que você toca, tudo que você produz, entendeu? De sentimentos, de linhagem, tudo deixa um campo energético. Então, interessante que eu estou vendo o próprio espírito da Terra limpando quando acontece. E acontece. Uhum. Tá? Acontece desencarnes, como se fosse assim, olha, acidentes ou alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que não era para ter acontecido, entendeu? Algo deu errado, algo não saiu do controle. Ela limpa a questão energética, entendeu? Mesmo que ela não possa se desfazer do corpo físico, porque às vezes o corpo físico é apreendido ou é soterrado, entendeu? Por uma camada de terra, ou acontece alguma coisa. Mesmo que o corpo físico permaneça aqui, ela tem que fazer alguma coisa na questão energética para tirar, para limpar. Como funciona isso? Porque, beleza, a questão energética, mas já morreu, não morreu? Então, Como é que é isso? deixa eu ver se ela consegue me mostrar melhor o que é isso. O que eu vi foi assim, olha, um híbrido, vou falar a cena que eu vi, porque talvez a sua interpretação seja melhor que a minha. Tá. Eu vi um híbrido morrer. Por algum motivo, eu não sei o motivo externo, mas ele foi soterrado. Você entendeu? Ah, Eu tá. acho que ele estava num bunker, eu acho que ele estava numa caverna e alguma coisa desabou e soterrou. O próprio espírito da Terra é como se ela tivesse criado uma onda, entendeu? Fosse lá, é como se ela formou tipo uma bola energética. Sabe quando você vê uma bola de sabão? Sim. Você vê meio colorida? Ela formou isso em cima, entendeu? Daquilo. E retirou tudo que é, como que eu vou dizer, tudo que é representatividade daquela assinatura. Entendeu? Ah, tá. É físico? Então, ela não mexeu com o corpo físico, porque assim, ó, ela não. Existem coisas ali, Lembra que eu falei pra você que tem esses serzinhos, que são pequenininhos, que eles são responsáveis por várias coisas? E a decomposição também
parte disso, entende? Os bichos, as coisas microscópicas ali que fazem a decomposição desses corpos, elas também atuam ajudando para que isso seja tirado dali o mais rápido possível. Mas não é a nível físico, é a energia, a assinatura, porque o que acontece quando aquele corpo, quando aquele ser teve uma ação, que assim, ele estava fazendo alguma coisa ali, eu não sei o que é, eu não consigo ver. Mas ele estava, eu não sei se é uma caverna, um bunker, algum lugar, e aquilo soterrou. Ele estava tendo alguma ação. A ação que ele teve deixou carga energética. Você entende? Tá. Isso precisou ser limpo. Porque à medida que ele aconteceu o desencarne, aquilo que é a essência dele sai daquele planeta, imediatamente, né? Porque aconteceu o desencarne, desprende e vai embora. Só que fica mesmo assim, a ação daquele ser, o que ele estava fazendo, fica a carga energética dele, como se ficasse parte da assinatura. Que é aquilo que eu falo, que quando a gente escreve, quando a gente age, quando a gente pega num... Por que eu falo para você que a roupa, às vezes, eu tenho um pouco de... assim, não é preconceito, mas eu não gosto de receber roupa de outra pessoa. Sabe, assim, minha irmã me deu... eu tô com essa blusinha aqui, ela não deu certo pra mim, quer pra você? Eu não pego, mesmo que eu adore. Porque tem a carga energética da pessoa na roupa. Você tá entendendo? Então, tudo que você tocar que for seu, que fique com você, ou aquilo que você criou, um escrito que você deixou, alguma coisa que te pertenceu, ela carrega a tua carga energética. E o que eu vejo acontecer é que quando acontece isso, como aquilo não pertence à Terra, ele não é daqui, ele não faz parte da estrutura, forma-se que nem se fosse uma bolha, assim, ó, em cima. Entendeu? Ela capta aquilo e suga. Para não deixar vestígio na Terra. Por que isso? Eu imagino que seja porque, como eu te falei, isso deve interferir, deve causar algum tipo de distorção. Alguma coisa causa. Então ela como se ela literalmente, ela forma uma bolha assim, olha, e capta, entendeu? E isso é transformado em uma outra coisa. É como se ela moldasse a energia e transformasse numa outra coisa. Mas ela não deixa aquilo ficar. É um exemplo meio esquisito, mas eu vou falar porque eu acho que deve ter a ver. Pode ser válido. Ó, se caísse aqui, como cai, meteoros trazendo minérios que não existem na Terra, como que seria a questão? É parecida? O que eu tô vendo é assim. Olha, veja bem, tudo que há, é o que ela está me dizendo assim, olha, tudo que existe de minério ou de química organizada, nesse sentido, segue mais ou menos o mesmo padrão. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Quando ele é colocado, submetido a físicas diferentes, é que ele molda. Lembra que a gente tinha visto isso? Muda. Mas a base é igual. É diferente de uma cocriação, porque uma cocriação em vaso biológico é manipulação energética. E aí não é a mesma coisa. Entendeu? Porque o minério ele não tem manipulação, ele não foi manipulado energeticamente. O que aconteceu é que ele sofreu mutação por uma física diferente. Você entende? Mas ele não foi manipulado por outro ser. Entendeu? Ele não virou outra coisa. Pelo menos é o que ela está me mostrando. Então, assim, quando cai aqui, é legal porque ele destoa, né? Os minérios que vêm de fora, eles destoam daqui. Em muitos sentidos. Porque a física da qual eles foram submetidas mudou a estrutura do que ele é. Mas eu não vejo ele causando um impacto no ponto dela se preocupar em tirar. Diferente de quando acontece uma morte de um híbrido. Entendeu? Eu vi ela fazendo a bolha em cima. É como se ela tivesse... E ela não mexeu no corpo físico, porque eu não vi ela tratando o corpo físico. O que aconteceu no corpo físico foi um processo natural de decomposição, mais acelerado, eu achei. Porque o corpo físico, querendo ou não, é emprestado dela mesmo, né? Ele tá aqui... Mas o problema dela é com o que eu já percebi, a preocupação do espírito da Terra é a questão energética. Tudo que afete o quantum é preocupante para ela. Entendeu? Se mudar o quantum energético, se trouxer alguma coisa nesse sentido, ela tem que agir. Caso contrário, eu não vi. Por exemplo, outras coisas, não é só... os minérios devem trazer também micro-organismos, entendeu? Que pode ter... Eu não vi em nenhum momento, eu estou pedindo para ela me mostrar, em algum momento ela atuando em cima disso, eu não vi nenhum tipo de atuação. Eu acho que a representatividade desse organismo vivo
que pode vir de outro lugar, não mexe no quanto da Terra, entendeu? Não é suficiente para mexer. Não tem nível de consciência para isso. Porém, o híbrido tem, porque a preocupação dela foi imediata. Eu vi imediatamente ela agindo, entendeu? Com relação a isso. Mesmo com relação a quedas e a mortes de outros seres que não são desse lugar. Isso aí eu já tinha visto, acho que eu tinha falado até numa sessão. Eu ainda não entendi direito, mas eu acho que nós não vamos entender agora mesmo. Essa questão da assinatura energética baseado não é no corpo, não é no espírito, entendeu? Essa assinatura energética, ela é da ação. Não é nem da ação, parece ser assim, a resultante da ação, mas ao mesmo tempo o que permite a ação. Exato. Ela é o resultado da cocriação, né? Dos efeitos, assim, é como se cada ação que aquela cocriação teve gerou uma assinatura, gerou um resultado, um tipo energético. Isso. É isso aí mesmo, é o que eu vi também. E aí, para entender o porquê que ela se preocupa com isso, não sei, eu tenho a impressão que é como se, de certa forma, não pudesse haver um contato de nossa parte com isso. Eu não sei como que isso afetaria a gente, ou Então, basicamente. eu acho que não afeta os humanos, eu afeta a Então, rede. afeta a rede. E aí, se afeta a rede. Tiago, você tem que entender, a gente tem que entender o seguinte, a rede, ela é. O que está aqui, o que tá na Terra, ele é muito projetado para aqui, né? Assim, é tudo certinho. É uma organização, não é nada desorganizado, não é nada aleatório. Tudo aqui é pesado, é como se, assim, se a gente fosse imaginar num sistema, trazendo para a linearidade do pensamento humano, é como se fosse tudo pesado, sabe? Precisamente, medido, entendeu? Nada é Então, aleatório. mas o que eu estou percebendo é como se nós tivéssemos uma assinatura digerível pela Terra. E o híbrido, conforme ele atua, ela permite, mas quando ele vai embora, aquilo que fica ali não é natural. Então precisa Precisa ser. sair. É isso que eu senti. Porque eu não vejo ela fazer isso com humanos. Por exemplo, assim, ó, se o humano. Eu dei esse exemplo, eu tentei mostrar esse lado para ela tentar me dar uma alusão, por exemplo. Tá, então, mas aí eu tenho humanos aqui que estão tendo desencarnes porque eles não têm mais o coeficiente que a Terra precisa. Uhum. Então, atuaria também como um cara. Eu pensei isso, entendeu? Não deveria. Engraçado, porque a criação, como foi criado para o sistema da Terra, entendeu? Eu não vejo ela absorvendo isso, ou tipo, tirando. Porque pertence a isso aqui. É como se tivesse assim, ó, tá programado. Saiu daqui, mas quando saiu, levou o que precisava e deixou o que precisava. É como se deixasse uma distorção que não vai dissolver sozinha. Ela precisa intervir isso significa que o híbrido em vida ele vivencia uma realidade diferente dos humanos. Eu acho que é isso que faz o híbrido ou os seres que não são terrestres conseguirem viver aqui. Eu acho que eles causam uma distorção de realidade. Eu já tinha pensado isso, entendeu? É porque não dá. Então, é uma espécie de. Isso indica que é como se você simula uma outra realidade. E eu vou te falar o que acontece. Você já percebeu que todas as vezes que houve a ideia de que talvez tivesse um pouso de uma nave, em que alguns seres tivessem andado no local, que depois é medido o terreno, tem radiação? Ah, então, sim, Entendeu? Eu acho que isso é por conta da distorção. Então, porque assim, eles não vieram para viver aqui. Eles estão sendo testados para viver em outro local. Então é como se essa assinatura energética fosse referente ao local da onde eles estão indo. Então precisa ir embora. E aquilo ali precisa ser. Que não pode ficar na rede. Não tem como ficar. Eu sei que ela absorve e manda para outro lugar. Ela manda embora, ela tira, ela e manda embora. Porque não fica no quanto e não fica na rede. Entendeu? Então não vi na rede. é isso. É tipo é uma expulsão daquilo. Não pode ficar. Olha o que ela me mostrou. Ela está me mostrando os que estão vivos aqui. Né?
sob custódia humana ou em situações diferentes, por exemplo, porque precisam estar aqui ou qualquer situação. Eles distorcem, eles fazem distorção. Uhum. É como se eles moldassem uma outra realidade paralela em cima. Você lembra que eu te falei da situação de bolha? É como se eles criassem uma bolha em cima da bolha. Sabe por quê? Porque senão eles atingem aquela... Por isso, agora eu entendo os acordos. É assim, ele tem que fazer naturalmente, quando ele está aqui na Terra para qualquer propósito que seja, qualquer um, ele tem que fazer a bolha de distorção. Porque se ele não fizer, ele altera o quanto da Terra. Primeiro que ele não teria permissão para ficar, aconteceria degradação no próprio sistema biológico dele. Sim. Entendeu? Porque a Terra, você concorda que ela tem proteção, ela tem escudos. E ela degenera, é como se ela, o que eu tô vendo assim, olha, é como se ela distorcesse mesmo e desformasse. Dissolvesse aquele corpo biológico. Então, para que esses seres andem aqui na superfície sem causar problema na rede, entendeu? Eles precisam distorcer. Eles sabem de alguma coisa, é alguma física, alguma coisa que eles fazem, que é como se eles fizessem uma bolha sobreposta. É dentro dessa realidade. Eles não fogem a essa realidade, mas eles criam uma outra bolha em cima, entendeu? Assim, ó, imagine como uma bolha mesmo. Vou pôr aqui, sei lá, 8 ou 7 metros cúbicos, vai, de bolha. Esse sistema é único. Entendeu? Sim, energeticamente falando. Isso, entendeu? Mas ele está dentro do nosso. Só que ele não mexe com a estrutura do nosso. E você tem que ver assim, que acontecem mudanças na Terra o tempo todo, em termos energéticos e em termos de que direção ela está indo. Porque somos nós que alimentamos o que está lá na rede. E ela segue, por incrível que pareça, ela é um espírito, vamos dizer, chama ela de um ser, um sei lá o que ela é uma consciência extremamente forte e decide sobre várias coisas, mas ela está também, assim, ela depende do que está na rede para poder prosseguir. Por isso que ela se preocupa com a rede. Entendeu? Por isso que ela faz caminhos para que a rede não... Ela entendeu que o processo humano, né, tá ligado o processo humano coloca o que alimenta a rede. E a rede é o limitador dela. Sim. Entendeu? É o limitador dela. Então ela precisa fazer com que esse limitador esteja cada vez mais para cima, mais longe dela, entendeu? Dos propósitos, vamos dizer assim, esteja cada vez andando num ritmo evolutivo maior para que ela possa fazer o trabalho dela. O consciente coletivo limita a própria Terra. Limita a própria Terra, mas é interessante que limite. Porque lembra aquela coisa da gente acessar as informações que estão de fora, que muitas vezes elas estão dentro de nós mesmos, mas num nível de consciência que a gente não tem. Então, ela faz com que a gente precise ampliar isso para acessar. Então, ela limita para depois expandir. Porque assim, nada é aleatório, né? Não teria por que existir algo que limite um crescimento. Não tem, assim, tem que ter o controle das coisas. As coisas elas são todas interligadas. Se perder o controle, é a mesma história da gente começar a abrir as cápsulas lá que eu falo. Você vai deixar de ser humano. E aí você vai ter do que serve o humano aqui, ele vai perder a serventia dentro desse planeta aqui. Assim como o contrário também. Se você não abre suas cápsulas, não começa a trabalhar dentro do que ela está regendo, meu amigo, você vai para outro sistema. Você vai embora. Serve para esse. E você não serve se você ficar atrasado ou adiantado. Tanto faz. Tanto faz. Você é farinha do mesmo saco, ó. Existe um equilíbrio, entendeu? Por isso que eu falei para você que existe... É por isso que nós somos limitados também até mesmo no acesso. Até mesmo no grau, porque você não vai ter iluminação. A iluminação não é o que as pessoas estão... Não tem como. Como que você vai se iluminar humano? Você vai perder a conexão com a humanidade e aí? E aí você não pode mais ficar humano. Aí você deixa de ser humano. Você tem que ir embora. No momento que você vai embora, assim. É tem Buda, é monge. O cara sabe e vai. É assim, olha, vamos supor, o limite de um nível de... Vamos colocando em porcentagem para ficar fácil entender, né? O limite que um humano pode chegar é 45%, por exemplo. Se ele fizer 46%, adeus, ele não pertence mais a esse sistema. Mas ele precisa, que nem, tá acontecendo comigo. O Whitler falou que eu preciso subir meu nível de consciência. Mas ele sabe o teto que eu posso chegar.
Por isso que existe um limite. Vamos supor, vamos limitar em 45. Aí o Witcher fala assim pra mim, tá, você tem que subir seu nível. Eu vou lá pra 47, por exemplo, por, sei lá, uma bênção do, sei lá, do que. Acontece um impulso, acabou, cara, eu perdi. Ele perde e eu perco. Você parou pra pensar que ele também perde? Porque ele experimenta. Ele tá, ou você acha que ele não tá se favorecendo com isso? Tá. Acho que tá bom. Já deu o quê? Vai dar 2 horas de sessão. Bom, é isso, Thiago. Vamos parar, que senão vamos ficar até às 6 da manhã aqui fazendo sessão. Já deu, já. Vou parar mesmo, deixa eu parar aqui. Para, porque aí já